Inclusive, tem um projeto agora que é das startups. Se eu não me engano, tem 7 milhões que o Estado está oferecendo para financiar essas startups. Eles estão tendo dificuldade para que as empresas se inscrevam e para que as pessoas, as startups, os projetos, as ideias, participem dos eventos. Teve um evento sexta-feira, se eu não me engano, na sessão comercial sobre startup, que eu acho que não deu 20 pessoas. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo isso daí. Hoje eu estou aqui com a Débora Martins e a gente vai conversar sobre educação na Amazônia. Tudo bom, Débora? Tudo bom, Fernando? Para mim é boa tarde agora. Boa tarde. Para mim é bom dia. Para quem estiver vendo ou ouvindo, a gente não sabe. Mas, É. a primeira coisa, eu queria te agradecer por falar comigo, por falar com a gente. Como eu te disse anteriormente, a ideia aqui é falar com as pessoas sobre como é fazer negócio na Amazônia, né? E para a gente começar a conversar contigo, eu queria que tu falasse sobre ti, sobre o negócio que tu toca, quanto tempo vocês estão nesse negócio, ou tu estás nesse negócio. Bem, nós somos franqueados da área de educação Microlins há 20 anos, completou 20 anos agora a unidade de Santarém. A gente também tem a unidade de Itaituba, ela completou 8 anos agora. As duas Então, cidades no Pará, certo? as duas cidades no Pará, no oeste, Tá. na região do Baixo Amazonas, né? Qual é o tamanho das cidades? Só para o pessoal que não é daí ter noção. Santarém tem digamos, uma população de uns 300 mil habitantes. Itaituba na base também de 100 mil habitantes. Não são Ok. cidades pequenas, são cidades de Tá. bom porte. Também estamos atuantes na educação à distância, no nível superior, pela Universidade de Uberaba, há uns 15 anos também. No caso, a empresa é uma empresa familiar, né, na realidade é dos meus pais, mas quem atua gerenciando já há algum tempo sou eu. E, na realidade, por formação, eu sou advogada, mas acabei me identificando nesse ramo, é algo que eu gosto, porque o nosso foco não é educar os alunos, mas também colocá-los no mercado de trabalho, né? Então, qualificá-los, na realidade, para o mercado de trabalho. Nosso objetivo é esse, né? É uma coisa que eu acho bem interessante, essa nossa conversa ser uma das primeiras que eu estou tendo, porque a gente já se conhece há bastante tempo e uma das coisas que tu sempre comenta é da dificuldade do empresariado na região de colocar pessoas para trabalhar. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a tua percepção com relação a isso, né? A dificuldade das pessoas de fato serem educadas para trabalhar. E como é que tu vê isso e como é que vocês estão tentando melhorar isso ao longo do tempo, né? O que acontece? Antes, a gente poderia dizer que a culpa era só do empresariado, né? Da empresariado, digamos, dos candidatos. Hoje eu já vejo por um outro lado. Eu acho que assim, os próprios empresários, eles não têm um processo seletivo, eles não sabem direito o que eles buscam. Então, tem que ser feito um trabalho de todos os lados. Porque às vezes, quando você vai para você fazer um treinamento, desligamento, você tem um custo alto. Então, você tem que saber o colaborador que você quer. Porque às vezes a pessoa é boa, ela só está mal encaixada. Então, acho que tem que ser feito um processo de trabalho nos dois lados. Tanto dentro da empresa, que a empresa ela tem que vir sabendo fazer um bom processo seletivo, o que, que ela busca, qual o tipo do colaborador que ela busca, qual o perfil, se é para venda, se aquela pessoa tem perfil, se ela tem segurança. Às vezes a pessoa é boa, mas não tem perfil. E dentro a pessoa, qual é a dificuldade? Às vezes ela não sabe o que ela quer, às vezes ela está se forçando a trabalhar em algo que ela não é o perfil dela. Então, hoje eu digo que a nossa maior dificuldade é nessa questão de mercado de trabalho, tanto para nós que trabalhamos nessa parte, às vezes, de encaminhamento, de indicação, como também para a parte do próprio empresariado, como empresária, definir isso. Porque às vezes a pessoa vê uma vaga de vendas, eu vou fazer o curso de vendas, mas às vezes não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu tenho perfil para aquilo. Então, hoje a tecla que eu bato faça o que você gosta de fazer. Tente conciliar a parte financeira com a parte, digamos, emocional. Porque se eu vou fazer algo que eu não gosto, eu não vou fazer bem feito. É muito fácil, por exemplo, uma vaga que sempre tem. Uma vaga que sempre tem, a remuneração é pouca. Vendedor. Vaga para bom vendedor sempre tem. É muito difícil você um bom vendedor ficar desempregado. Mas o que acontece? Muitas das pessoas não querem ser vendedoras. Elas preferem ir para a parte administrativa, porque elas consideram que é algo mais fácil, às vezes, de fazer, ou que tem uma remuneração melhor, mas não é.
O vendedor, às vezes, ele tem que trabalhar mais, esforçar mais, mas às vezes ele ganha muito mais que um assistente administrativo. Às vezes, um bom vendedor consegue pegar até quase o salário de um gerente, dependendo do ramo também, do porte. Uhum. Mas é você verificar para que eu tenho um perfil, entendeu? Tá. Então, não é só ir pela parte financeira, digamos assim. Vamos dar um passo atrás. Vocês estão há 20 anos nesse negócio. Como foi que começou? É uma franquia de educação, são duas Duas, coisas basicamente que vocês têm, uma de educação superior e uma de educação técnica, pode-se dizer assim, né? Como é que cursos livres. começou isso? Quem foi? Tu falou que é dos teus pais, como é que foi, ou se tu sabe dizer, como é que foi que eles tiveram essa ideia de fazer isso ou por quê? Na verdade, foi o seguinte: meu pai foi bancário por 28 anos, primeiramente Bombeirinhos, depois HSBC. Quando ele saiu do banco, um outro amigo dele tinha saído do banco uns 3 a 4 meses e a marca estava começando a se implantar no Pará. E ele tinha acabado de comprar a Master regional. E ele ofereceu, como eles eram amigos muito tempo, ele deu aquela referência e a gente acabou entrando no negócio junto com ele. Porque ele tinha, meu pai estava procurando algo para investir depois que tivesse saído do banco, né? Na época eu tinha acabado de começar a faculdade de Direito, estava no primeiro ano. Então a gente começou um negócio, e na época era algo, em Santarém pelo menos, que não se tinha muito. Então era um mercado totalmente diferente do que é hoje. Tanto na qualificação como de comércio. Então, muita coisa que, por exemplo, na época, quais os cursos que eram muito procurados dentro da marca? Nós não chegamos a aplicar em Santarém. Cabista. Ilha cabista, aquela questão de telefone fixo. Hoje, telefone fixo quase ninguém nem usa. Então, se mudou muito. Então, a gente vem, tipo assim, em 20 anos, você vê as coisas mudando, inovando. Nós, há 9 anos atrás, 10 anos atrás, nós precisávamos de um prédio de mais de 800 metros quadrados. Hoje, a gente não precisa de um prédio nem de 300 metros quadrados pelas mudanças. Da pandemia, então, ela fez você reduzir muito o seu espaço. Não porque você perdeu público, mas porque mudou o perfil do seu público. Por exemplo, a gente trabalha com educação à distância há 15 anos no ensino superior. Primeiramente, os encontros eram mensais. Todo final de semana tinha um encontro. Depois foi espaçando. Era sábado todo final de semana. Depois foi espaçando. Era só dia de sábado. Aí depois ficou de 2 em 2 meses. Com a entrada da pandemia, com o auge, com o lockdown, aquilo tudo, o curso virou totalmente online. Então, como a gente tem um perfil de alunos do interior, para eles ficou até melhor, porque eles não precisam ter custo para vir na cidade. Então, para eles fazer tudo online é melhor. Então, o perfil, aquele espaço que eu precisava no final de semana para tantas X pessoas no final de semana, eu não preciso mais. Então, mudou-se muito o mercado nesses 20 anos. Então, tipo assim, que a gente começou lá, quando meu pai era bancário, que a gente entrou, eram salas, os cursos eram todos presenciais, por exemplo. Tudo tinha que ser presencial, eram salas cheias, você tinha que fazer formação de turma. Agora você não precisa mais disso. Você trabalha com outras metodologias que você consegue mesclar os alunos dentro da mesma sala. Então você consegue otimizar o seu espaço, a sua equipe, seus colaboradores, e consegue reduzir até custos, porque aí você não precisa gastar com prédios grandes, manutenção e outras coisas. Até questão de segurança fica mais fácil, que você consegue controlar melhor o seu ambiente. O teu pai, como tu falou, trabalhou praticamente 30 anos como bancário. Tu acredita que isso foi uma das coisas que, por assim dizer, inspirou ele a virar um empreendedor, a virar um empresário também, já que ele tinha tanto contato com outras pessoas que faziam negócios? Eu te faço essa pergunta, Débora, porque uma das maiores dificuldades que a gente tem para falar sobre empreendedorismo, sobre empresários, especialmente com alunos, com pessoas mais jovens, é que eles não têm espelho, eles não têm exemplo, certo? Então, da onde tu acha que veio essa, como é que eu posso dizer, essa inspiração também para os teus pais decidirem enveredar por esse caminho, por assim dizer? Eu acredito que sim, que foi essa questão. Tanto ele como esse amigo dele, que era um master na região, que também era bancário, eles conviveram com vários tipos de empresários, desde pequenos a grandes empresários. E Uhum. lidaram com, digamos assim, valores muito altos. Então, eles conheciam, digamos assim, as dificuldades. Então, e o ponto forte do meu pai é a questão financeira. Ele sabe lidar e controlar muito bem com o dinheiro, ele é muito controlado.
Então, tipo, quando no início, todo negócio no início aperta, na época ele estava saindo do banco, ele abriu com a empresa com indenização, essas coisas. Então, o dinheiro era curto, a gente não fez financiamento do FNO, a gente nunca, tipo assim, usou dinheiro de banco, a gente sempre conseguiu fazer as coisas através do que a gente tinha. Então, o forte dele era esse conhecimento financeiro. Ele sabia de como equilibrar, como tirar de um lugar e colocar no outro. Então, ele conseguiu fortificar a empresa e mantê-la em pé por essa questão, por todo esse conhecimento que ele tinha. Então, acho que a segurança que ele teve foi que ele sabia como lidar com o dinheiro. Uhum. Só que é claro que por você ser franquia, você recebe um apoio por fora, né? Você recebe muita coisa pronta, você tem consultoria. E hoje a própria franqueadora mudou muito. Hoje a franqueadora, nós somos uma marca que já passamos por 3 ou 4 donos, se eu não me engano. Primeiro nós fomos Da fundados pelo José franquia. Carlos. A marca, Donos da a franquia. marca foi a franqueadora, a dona da marca, né? A Uhum. franqueadora, ela passou por 4 donos. A gente foi fundado pelo José Carlos Semenzato, há 30 anos, a marca está fazendo 30 anos agora. Essas mudanças mudaram muito internamente. Então, hoje a gente tem treinamentos. Naquela época nós já tínhamos um apoio. Então, você já recebe muita coisa pronta. Hoje a gente tem treinamento, às vezes 2 treinamentos por dia, tem plataforma online de treinamento. Então, e tem contatos com os outros franqueados a nível Brasil que te dá um apoio muito grande. Estourou a pandemia em março de 2020, pararam São Paulo. Quando parou São Paulo, o Pará foi parar, Santarém foi parar uns 15 dias depois. Então, eu já recebi muita coisa pronta dos franqueados de São Paulo, porque eles já tinham visto, mastigado e passado por aquilo antes de mim. Então, isso te facilita muito dentro de uma franquia. Essa rede de apoio que você tem. Então, por exemplo, se você consegue ter, claro que você precisa ter o perfil empreendedor também, porque também o negócio não dá sozinho, se o dono, aquela velha história, o olho do dono que engorda o gado. Então, tipo, no nosso caso, tipo assim, ele e meu pai tinham essa visão empreendedora, o produto era bom, ele sabia ter esse controle do dinheiro e a marca nos dava um apoio. E a gente também, querendo ou não, sempre foi muito trabalhador. Então, a gente não era. A gente trabalhava no início, trabalhava muito, 10, 12 horas até hoje, às vezes de segunda, quando a universidade funcionava dia de domingo, eu não tinha dia de folga, eu trabalhava até dia de domingo. Hoje já é uma outra estrutura, bem diferente, mas no início é bem mais pesado. E você vai aprendendo muito com a tua experiência também, né? Tem coisa que hoje acontece, que acontecia naquela época, que eu já rio. Na época, eu ficava sem dormir, entendeu? Mas hoje, para mim, já é sossegado. Você acaba tendo turnover de colaboradores, querendo ou não, porque principalmente porque eu tenho um perfil, uma ideia de trabalhar com pessoas de primeiro emprego. Então, eu gosto de pegar jovens que estão ingressando no mercado. A minha ideia é ajudá-los. Então, eu trabalho muito com estagiário. Hoje, os nossos funcionários, eu posso dizer que 98% são ex-estagiários. Então, querendo ou não, como são estagiários, alguns ficam, e outros, às vezes, até a gente mesmo, eles crescem na vida de alguma forma, eles andam de alguma forma. Então, você tem um turnover. Então, sempre está fazendo contratação, e isso, de uma certa forma, às vezes nos cansa. Porque você, às vezes, você busca, e aquela questão de falante tem uma dificuldade. Mas muitas das vezes o que atrapalha hoje uma boa contratação não é só um mau processo seletivo, às vezes é a questão comportamental do colaborador. Às vezes a pessoa te manda o currículo, você faz a entrevista com ela, você vai contratar, ela não aparece no primeiro dia. É complicado, entendeu? Então, tipo, a realidade hoje e a pandemia também mudou muito a cabeça das pessoas. Algumas, principalmente os jovens. Os jovens, eles ficaram um pouco, acho que, perdidos, porque eles ficaram muito tempo trancados em casa, sem ter, às vezes, uma visão do que poderia acontecer, algum certo apoio, principalmente os jovens de ensino médio. Principalmente, eu sinto muito essa diferença nos jovens de ensino médio, que eles ficaram um pouco à margem, digamos assim, porque virou estudo online, não, principalmente as escolas públicas não deram todo aquele apoio, né, nesse estudo, e eles ficaram um pouco parados, pouco não, tem escola que ficou bem parada, tem jovem que ficou bem parado. E isso eu acho que atingiu muito emocionalmente a eles, que você sente uma certa instabilidade, não vou dizer que são todos, mas você sente uma certa instabilidade emocional. O que a gente sente na hora de um estágio, na hora de uma contratação, na hora dessa pessoa andar, que agora a gente acredita que as coisas estão começando a querer andar
pouco meio tortas ainda, meio estáveis, mas começam a querer andar um pouquinho melhor do que estava no ano passado, por exemplo. No passado, Aham. nessa época, a gente estava parado de novo. Pararam a gente, Ma- se não me engano, dia 21 de janeiro do ano passado. E isso aí me traz a seguinte pergunta. Vocês, né, no caso da empresa, vocês têm usado, digamos assim, vocês têm recrutado pessoas que não têm background de trabalho, e aí, como tu falou, a dificuldade maior é na parte psicológica mesmo, na parte da pessoa aprender a trabalhar, e na parte comportamental e tudo mais. Tu acha que isso é uma maneira também de superar as dificuldades educacionais que as pessoas têm? E novamente, é um problema que eu enxergo, e eu acredito que tu enxergue também. Na Amazônia, a gente tem dificuldade de educar as pessoas para determinadas coisas. Então, tu acha que essa é uma maneira também no caso, recrutar pessoas e treiná-las internamente é uma maneira de passar por cima das dificuldades educacionais que as pessoas têm? A base escolar de muitos é bem fraca. Você percebe muito isso na parte escrita, entendeu? E às vezes também Uhum. na base familiar. Você percebe muito que às vezes a base familiar ela não te ajuda muito. Às vezes o jovem até quer, mas ele não teve uma base familiar, então às vezes ele não. Esses comportamentos, a insegurança, até educar, às vezes a questão de educação atrapalha. Mas o que eu vejo é que não é que eu contrate pessoas que não têm perfil técnico, depende muito da vaga. Eu sou analista perfil comportamental também, né? Também eu analiso, eu não trabalho para isso para fora, eu trabalho só nas minhas contratações. Então, tipo, se eu tenho uma vaga para vendedor, eu vou trabalhar aquele perfil. Então, eu vou procurar uma pessoa que eu preciso de um pouquinho mais de qualificação. Por exemplo, um estudante de administração, um estudante de pedagogia, às vezes uma pessoa formada. E você encontra hoje muita gente formada que se candidatando ao cargo de vendedor. Eu fiz uma seleção agora Formada numa universidade, tu quer dizer? nutrição, psicologia, engenharia. Eu fiz um processo seletivo no final do ano e fiquei assustada que a vaga era para vendedor. Eu contratei uma menina que está se recém-formando em nutrição. E a outra Uhum. moça, que possivelmente eu vou chamar também agora, ela também é formada em psicologia. Porque Uhum. elas não conseguiam atuar na área delas. Elas não conseguiram Uhum. mercado. Então, para esse perfil, eu já contrato pessoas que já têm um conhecimento, não é dentro da minha área, mas que tem já um perfil, uma qualificação um pouco melhor. E aquela Uhum. questão, às vezes, eu tento não me barrar em conceitos na hora de uma seleção. Porque assim, você pega um jovem de 18 anos, a empresa, por que eles têm dificuldade de conseguir emprego? A empresa exige experiência, certo? Como é que eu vou exigir experiência desse jovem se eu não dou oportunidade para ele? Se eu sou uma escola de profissionalização, eu trabalho com isso, eu tenho que ser a primeira a dar oportunidade. Uhum. Então, eu tento aproveitar a prata da minha casa, eu tento aproveitar os meus alunos. Eu tenho um projeto chamado Projeto Jovem do Futuro, que é um projeto onde eu faço uma espécie de um processo seletivo interno entre os meus alunos que querem estagiar. Então, eles ganham uma bolsa menor, um valor menor, trabalham, digamos, 4 horas por dia, ganham o curso do que eles estão fazendo, mas para que eles possam ter essa experiência. Claro que eles não vão ter funções muito. Eles vão auxiliar alguém. O projeto, a minha ideia é qualificar esse jovem, entendeu? Alguns eu consegui colocar em empresas para jovem aprendiz, encaminhar. Alguns eu até contratei, entendeu? Contratei como CLT mesmo depois. O pessoal desse teu Mas projeto, desculpa te interromper, mas o pessoal desse teu projeto, esse projeto é teu ou é um projeto da franquia? Ou é um meu, projeto do franqueado, do franqueador, né? meu. Foi eu que criei. Certo, Fui eu que certo. criei e levei para a franqueadora. A gente tem essa possibilidade nos eventos internos da marca, congresso, convenção, Uhum. de apresentar cases de sucesso. E Certo. ele foi apresentado como um case de sucesso, acho que há uns 4 anos atrás, num congresso, e outras unidades pegaram o perfil. Mas é tudo feito respaldado pela lei. É um estágio regulamentado, ele tem contrato, eu tenho com o agente integrador, faço normalmente pelo CIE. É tudo feito corretinho. Tem Sim, seguro, tem bolsa, é tudo feito bem correto para que você não tenha nenhum risco, a empresa não tenha nenhum risco, e para que o entendo. jovem também comece trabalhando corretamente e ele possa também ter uma comprovação disso. Porque eu vou chegar, por exemplo, o estagiário, ele não tem registro em carteira.
mas ele tem um Aham. contrato de estágio dele. Então, não, eu estagiei em tal lugar, sei fazer tal coisa. Aí a gente pode dar uma declaração, dar uma referência. Então, isso ajuda esse jovem, entendeu? Por isso que eu busco trabalhar mais com esse perfil. Então, hoje, a minha seleção, por isso que eu digo, eu aprendi um pouco isso quando eu comecei a ter um turnover um pouco alto. Então, eu observei que alguma coisa estava errada no meu processo de seleção. Talvez não fossem as pessoas que estivessem erradas. E fui estudar. Foi daí que eu fui fazer o perfil comportamental, fui fazer outros cursos, comecei a conversar com outras pessoas e entendi isso. Se eu trabalhar bem a minha seleção, o meu processo seletivo, o meu turnover, o meu custo mais na frente é menor. Eu vou gastar mais agora? Vou. Vou perder mais tempo? Vou. Mas eu vou ter um retorno melhor ali na frente. Então, eu conseguia colocar perfis corretos no locais certos, o que também me fez observar que internamente eu tinha bons perfis já contratados, mas que estavam em locais errados. O que me ajudou a deslocá-los para perfis corretos, onde eles se identificassem melhor, digamos assim. Então, por isso que eu digo, às vezes não é que a pessoa é ruim, ela está no lugar errado. Sim, uma coisa que é interessante, até porque tu tem esse contato com franqueados de outros locais do país, tu vê que isso é uma diferença? Tu já chegou a conversar com outras pessoas de outros lugares e perceber que existe uma diferença entre o perfil das pessoas que buscam uma educação profissional no norte do Brasil, ou na Amazônia, melhor dizendo, e mais para o Sudeste, em São Paulo, ou no sul do Brasil. E assim, uma coisa complementar a essa, tu vê que isso está melhorando, que as coisas estão, que as pessoas na região estão caminhando para frente, ou tu acha que o pessoal está parado e as coisas não melhoram? Meu gato aqui atrás. Ó, o gato, olha lá. Oi, Então, tem problema, vai. melhorou bastante já. Existe sim, você percebe. De cada região, por exemplo, se você vai lá em São Paulo, você percebe uma diferença nesse Uhum. público. Você percebe até na diferença no público interno, os colaboradores, como no público externo, que são os clientes, os alunos, né? Você Uma percebe. coisa, Débora, só para complementar a tua pergunta, é assim, eu acho que essa resposta que tu vai dar agora é muito relevante, porque demonstra também como que o pessoal do centro do Brasil, por assim dizer, né, da região mais rica do Brasil, precisa entender a Amazônia como um ambiente de negócio diferente. Não é exatamente a mesma coisa, certo? Sim, é bem diferente. Você percebe quando você vai em locais, tipo Santa Catarina, São Paulo, uma diferença cultural muito grande. Mas porque querendo ou não, eu vejo que o desenvolvimento de repente lá chegou primeiro, entendeu? Então aqui a gente está nesse caminho. Existe, por exemplo, eu participo muito do associativismo também, a Associação Comercial da cidade. Santarém está trabalhando para montar um centro de inovação na cidade para trazer essa visão de novos negócios, entendeu? Negócios diferentes, trazer uma ambientação diferente para cá. Porque a gente acaba ficando fechado, às vezes, no mesmo tipo de negócio. Às vezes, Uhum. e aquelas ideias diferentes, às vezes, elas não têm muitos incentivos. O que é diferente para fora? Você vê muito startup fora, você vê grandes ideias pequenas que conseguiram, através do incentivo de uma cultura diferente, ou do Estado, ou de uma iniciativa privada, crescer, que às vezes você não vê aqui, entendeu? Então eu, Sim. eu vejo que essa cultura, às vezes, aqui as pessoas até tentam, mas às vezes elas não têm o caminho das pedras, elas não têm, às vezes elas não conseguem por onde ir, por essa questão do desenvolvimento daqui está um pouco, não digo atrasado, mas eu digo que aqui é uma região que começou a ter um desenvolvimento diferente. Você observa até pela nossa logística. Aqui hoje, quando a gente abriu Itaituba, há 8 anos atrás, a estrada era horrível. Você levava 8 horas de viagem de carro, entendeu? Hoje você Quantos faz quilômetros são? Qual é a distância? 300 e poucos quilômetros, E levava 322. 8 horas para fazer. Isso é uma coisa que, novamente, as pessoas do sul do Brasil, do sudeste do Brasil, elas precisam entender. As distâncias aí são gigantescas e a facilidade de locomoção é muito ruim. A locomoção é muito complicada, né? Muito. Eu tenho amigos franqueados em outras regiões que em meia hora, 1 hora, eles estão na outra unidade deles. Eu não. Eu levo, tipo assim, se eu for de carro, eu vou levar, dependendo da velocidade, umas 4 horas e meia, se eu for devagar hoje, entendeu? Se eu for de Uhum. ônibus, eu levo umas 6, 8 horas. Se eu for de lancha, eu vou levar 6, 7, 8 horas de viagem.
Depende Uhum. muito. Então, eu fui semana passada para lá, eu fui de ônibus, fui e voltei de ônibus. Eu levei em média 8 horas para ir, 8 horas para viajar, para voltar. Então, você perde praticamente 2 dias, um para ir, um para voltar. Então, você Novamente, é tem. uma coisa a pessoa do sul do Brasil não consegue perceber, né? Não, Não tem é essa muito estranho. visão. Ah, E aham, você observa, por exemplo, custos. O meu material didático é tudo padronizado via o mesmo material que é usado em São Paulo é usado aqui. Só sim. que o franqueado de São Paulo paga, sei lá, R$ 100, R$ 50 num frete. Eu vou pagar, se for terrestre, eu não faço, você tem uma ideia, eu não consigo, eu não faço terrestre, porque tem um dos meus fornecedores, acho que é Valinhos, não sei se, eu acho que é Valinhos ali no interior, que eu não lembro bem. Mas eu pago acho que mil e poucos reais de frete numa caixa sem fora, entendeu? Então eu já não trabalho nesse transporte com eles. Eu consegui, depois de muita discussão, fazer via GoLog, mas já me custa 300 e pouco. Para quando um amigo meu, que de repente é ali da Bahia, é 90, R$ 100, Uhum, entendeu? Porque eles têm uma estrutura logística de estrada melhor do que eu tenho. Então, para mim, vale eu ter que pagar transporte aéreo. Se for uhum. terrestre, até hoje eu não entendi o que eles alegavam para mim. Ah, porque tinha que pagar taxa, porque vem para Belém, de Belém pega a balsa para cá, que tinha não sei o quê. Eu me digo, gente, eu não acredito que por terra é mais caro. Não sei se é algum erro de sistema, não sei o que acontece. Eu sei que é bem mais Uhum. caro a logística, sem contar o tempo que demora. Mesmo Sim. vindo, por exemplo, de via aérea, demora às vezes uma semana para chegar aqui para mim, entendeu? Do tempo que eu faço o Nossa. pedido, despacha e vem, e chega e entregue. A logística para a gente, e isso porque não é um produto que eu preciso, tipo assim, eu preciso, não é como se eu tivesse eu não vendo serviços, né? Então eu não vendo um produto que eu tenho que te entregar. Se ele atrasar, eu não consigo me trabalhar. Imagine quem tem que vender um produto e entregar para aquela pessoa. Tá entendendo? Então, a logística para a gente aqui eu ainda vejo como um problema para boa parte dos investimentos, entendeu? Quando você precisa de um produto, de algo que você tenha que trazer de fora, isso ainda complica um pouco para a gente, porque o teu custo aumenta. Então, o que um amigo meu às vezes cobra lá em São Paulo, às vezes eu tenho que, calcular em cima da logística, ele tem um custo, eu tenho outro. Mas às vezes também eu tenho uma logística mais barata em termos de. Eu tenho um custo mais barato em termos de transporte público, por exemplo, porque o meu vale transporte é mais barato do colaborador dele. Às vezes o meu aluguel pode ser mais barato que o dele, então acaba balanceando. Mas eu acho que hoje o nosso problema ainda é um pouco de logística e já melhorou muito. Hoje você vai para Rurópolis, é quase tudo asfaltado, entendeu? É quase, eu acho que, Rurópolis, qual a distância daí para Rurópolis? se eu não me engano, é 200 e alguma coisa. Porque, se eu não me engano, de Tá. Rurópolis para Taituba é 100 e alguma coisa. Agora, de Rurópolis para Taituba, eu acho que ainda tem uns 20 a 30 quilômetros sem asfalto, que é a parte que realmente ainda tá um pouco feia. Mas antes era quase tudo. Entendeu? Sim. A primeira vez que a gente foi para abrir, porque a gente foi fazer mudança, que a gente ia montar apartamento lá, o carro pregou no meio da estrada. Então, a gente tinha que dar como é que esquentar ele esfriava, aí tinha que pegar o pique e ele parava. Aí ele tinha que achar uma árvore na beira da estrada para esperar, ele esfriava, deixar pegar de novo, até chegar em Európolis. São as Então, aventuras do empresário na Amazônia, isso aí. olha, eu já fui com um amigo meu de carro que a gente derrapou, que o carro tombou, que naquelas valas que tem. Eu já peguei várias vezes caminhões atravessados, Uhum. já peguei atoleiro. Então, é aventura mesmo, é aventura. A gente que é da Sim. região, e pra gente até, a gente acha A até gente dá divertido. risada, né? É verdade. Acha até divertido. A primeira vez que eu fui voltar lá de ônibus, quando a gente abriu, disse, não, eu vou de ônibus por causa do horário. Que eu consegui aproveitar o dia, né? Sair às 6 horas de lá para chegar de madrugada aqui. Eu fiz uma feira para vir no ônibus, porque me assustaram, dizendo que podia pegar carreta atravessada, o ônibus podia vir só no outro dia. Eu disse, não vou passar fome. Eu fiz uma feira no mercado, comprei fruta, pão, tudo que foi negócio. Se fome, eu não morro. Até para prever o que vai acontecer é difícil, né? Então, assim, pô, a ideia que tu deu sobre o ambiente e sobre vocês é muito interessante. E tu falou bastante sobre o dinamismo do negócio que vocês trabalham. Como é que tu enxerga esse negócio no futuro, daqui a 10 anos? Como é que tu vê o negócio de vocês no médio e longo prazo? É inovação. É inovação. Hoje, a fala que vem da própria francadora é inovação, é mudança.
Então, hoje a gente vem com uma ideia totalmente diferente. Então, o que a gente tinha há 2 anos atrás, a ideia já é outra agora. Então, para a gente conseguir se manter nesse negócio a longo, médio e longo prazo, a gente vai ter o tempo todo se reinventando como a gente já está. E isso não é só no meu ramo, não é só na educação. Eu não sei se porque, como eu estou ligada nessa questão de centro de inovação, eu fiz uma viagem no final do ano agora para Florianópolis para conhecer os centros de inovações lá e tive essa ideia, vi outros ramos e conversa com outros amigos que também estão envolvidos de outros setores, o que a gente observa? Se você não inovar, se você não mudar, você não vai continuar no mercado. Quem quiser ficar aquela ideia, eu sou assim, não vou mudar, meu produto é esse, não vai se manter. Então, hoje eu entrego meu negócio a longo prazo como uma inovação. Eu continuo no mercado, se eu acompanhar o mercado. Se eu não conseguir fazer essa mudança interna, eu realmente tenho que procurar outra coisa para fazer. Agora eu queria mudar o foco um pouco e falar sobre o ambiente de negócios aí. Como tu falou, tu participa da associação comercial, tem um grupo de pessoas jovens que estão tentando já há alguns anos, né, é, implementar coisas diferentes, tentar inovar, como tu está dizendo. Então eu queria que tu falasse um pouco qual é a tua visão sobre negócios na Amazônia. Como é que eles são? Que coisas tem? Que tem de bom e de ruim? Quais são as dificuldades, as coisas boas que tem por aí? No âmbito mais global, digamos assim, da região. Dificuldade, eu diria, logística. Eu acho que Uhum, a maior dificuldade para todos nós é logística. O que tem de bom? As pessoas aqui são muito acolhedoras. Então, uhum, os clientes em geral, muitas das vezes, eles se tornam seus parceiros, eles são mais, digamos assim, eu sinto um acolhimento, às vezes, um pouco melhor, mais íntimo do que, às vezes, mais para fora. E eu certo. vejo um mercado em plena expansão. Eu me baseio muito por Itaituba. Itaituba, eu fui lá agora, eu fiquei abismada de tanta coisa nova que tem. E toda vez que eu vou lá, tem coisas novas. A parte gastronômica cresceu muito lá. Antes, quando eu cheguei, não se tinha restaurantes refinados, não se tinha cafés, agora já se tem. Lojas grandes, lojas de brinquedos de 2 andares, 2 a 3 andares, papelarias imensas. Então eu vejo muito investimento e muita coisa chegando para lá. E muita coisa nova. Não sei se também pela questão dos portos, que lá está em franca expansão, a questão das carretas, todo esse mercado, essa visibilidade que Itaituba, por Miritituba ganhou, mas eu vejo uma expansão muito grande. Santarém eu já vejo como um outro perfil. Santarém já está tentando ir para um caminho de ter um seu distrito industrial, de trazer indústrias, de fazer um outro tipo de crescimento, entendeu? Itaituba está indo para um crescimento que antes a gente trazia mais perfil Santarém, e Santarém eu já vejo buscando coisas maiores, com todas as suas dificuldades, porque aqui a gente tem um problema legal, questão ambiental, mas eles estão tentando ir para um outro perfil. Então eu acho que existe muito mercado, só que as pessoas têm que diversificar. Eu acho que ainda tem coisa que falta na nossa região, que pode chegar e pode ter ideias muito boas. Por exemplo, vejo uma empresa que é recente, que é de cosméticos, que ela é de cosméticos baseados nos produtos que eu posso da região, que são coisas muito boas que devem ser trabalhadas. Às vezes a gente valoriza muito produtos de fora, mas às vezes é porque às vezes essas empresas elas não têm investimentos, elas não têm às vezes formas de conhecimento, de crescer. Eu visitei o ano passado, acho que em setembro, uma fazenda de cacau, fazenda, acho que é Panorama, em Urorá. E ela, se não me engano, é a melhor cacau, é o maior produtor de cacau do país, uma coisa assim. E muito grande, mas eles têm um gargalo. A polpa que eles jogam fora porque eles não têm para quem passar essa polpa. Entendeu? Então, é esse gargalo que eu ainda vejo que ainda tem como investir. Porque, de repente, se alguém viesse, aproveitaria essa pouco fazer um suco, fazer um produto, fazer um creme, fazer alguma coisa. Mas eles estão sendo obrigados a jogar fora. E eles já procuraram parceiros e não conseguiram. Existe ainda muito mercado para vários setores nessa região. Só falta pessoas que queiram investir, tenham coragem, porque, como a gente falou, aqui não é a mesma, por exemplo, para a gente chegar lá, a gente foi por dentro, foi pela PA que está sendo asfaltada. A gente foi, acho que em 2 horas e meia, a gente pegou atoleiro, a gente deslizou na estrada, a gente parou 1 hora porque a estrada estava interditada, aí veio uma patroa, arrumou um local para a gente poder passar. Na volta a gente veio de noite. Então, existe toda essa dificuldade? Existe. Mas ainda tem muito mercado.
O que se falta é, tipo assim, pessoas que queiram investir, queiram enfrentar essas dificuldades e que encontrem esses caminhos e façam essas ligações. Entendeu? Uma das nossas ideias de centro de inovação é conseguir fazer essas ligações. Tu não comentou sobre isso, mas eu queria a tua opinião sobre isso. O problema da energia, porque essa ideia de levar indústrias para Santarém, Santarém é uma cidade de 300 mil habitantes que fica entre Belém e Manaus. Então é uma cidade que fica entre duas cidades que são metrópoles, né, as duas metrópoles da Amazônia, mas ainda hoje em dia tem um problema de fornecimento de energia, de custo de fornecimento de energia muito alto. Tu enxerga que há alguma possibilidade de melhorar a disponibilidade de energia por aí? Ou porque isso vai ser uma dificuldade enorme para você implementar a indústria aí sem ter energia a um preço razoável, né? O preço, realmente, essa parte eu já não tenho como te dizer muito, mas em relação à qualidade da energia, já foi trabalhado, já melhorou muito. Eu Uhum, não sei te explicar detalhadamente porque eu não lembro dos detalhes, mas uhum, já foi feito melhorias nesse sentido, então, tipo, a cidade já consegue suportar. Santarém. Santarém consegue certo. suportar já algum porte, porque já foi feito uma parte de expansão. Então já existe a infraestrutura necessária para que um polo industrial possa ser implementado. Isso. E você já observa também as empresas e as residências indo muito para energia solar. Uhum, Você já vê, por exemplo, galpões cheio de telas, de aquelas placas, né, de energia placas. solar. Muitas residências, inclusive residências às vezes que você considera até simples, cheia de placa solar. Então Uhum. você já vê a região indo um pouco para essa questão da energia solar. Em termos de energia que vem da Equatorial, também está em expansão. Eles conseguiram melhorar essa qualidade para Santarém. Agora, Itaituba não. Itaituba a energia é péssima. Lá eu tenho muito problema com queima de equipamento. Você tá lá, você escuta o tempo todo no break estabilizador gritando, piscando, o que você já não sente aqui. Realmente, Isso novamente dificulta muito para o empresário que precisa de algo constante, né? A nossa temperatura na Amazônia é geralmente bastante alta, vai variar aí de 28 a 35 graus todos os dias o ano inteiro. Se você não tem um, um condicionador de ar para melhorar o ambiente, você tem até dificuldade para trabalhar, né? Então, de novo, se você tem essas variabilidades de energia, você vai ter dificuldade, porque vai estragar equipamento, etc, etc. hoje não vou te dizer que acabou, porque não acabou. Não, sim, claro. Vira e mexe, eu tenho problema com central de ar, computador que queima a fonte, queima a placa, Uhum, estabilizador que queima alguma coisa. Não vou te dizer que Santarém está perfeito, porque não está. uhum. Mas, comparado a alguns anos atrás, Ah, já sem melhorou dúvida. bastante, consideravelmente, entendeu? Eu comparo muito, por exemplo, até mesmo em Itaituba já melhorou. Qual tu acha que é o papel do Estado, seja do governo federal, governo estadual, governo municipal, é, nessa melhoria para o empresário? Como o empresário enxerga o Estado? Teria coisas a se melhorar? Está melhorando? Como é que tu consegue enxergar isso? Vou dizer pela minha visão, assim, né? Porque tu sabe como é política, né? Mas Uhum, eu acho, assim, que já melhorou. Eu acho que algumas coisas o Estado tenta, sim, conciliar. Eu vejo ele tentando ajudar, entendeu? Algumas coisas, ele tentando uhum, fazer investimentos, tentando facilitar para a região. Em algumas eu já acho que ele meio que atrapalha, entendeu? Acho que ele uhum, dá uma exagerada. Mas e algumas coisas eu já vejo alguns investimentos. Por exemplo, essa questão da PA. A PA é um investimento do Estado, que vai uhum, fazer a ligação Santarém e Uruará. Quando ela estiver pronta, você consegue chegar em uma hora e meia. Você já praticamente chega em Altamira. Dali você consegue ir para Belém de carro, muito mais fácil. Então a tua logística já melhora. Essa questão da energia de melhorar, eles estão tentando apoiar na questão do industrial, mas a gente sabe que existem seus entraves. Né, que, digamos assim, por mais que tenham aqueles que estão apoiando, também tem aqueles que às vezes não fazem muita vontade, porque às vezes são outros interesses. Mas eu acho que o Estado ainda tem muito a melhorar, muito a melhorar. Existe até uma discussão agora crescendo aqui que é para fazer a divisão do Estado do Tapajós novamente, né? uhum, Então começou essa discussão, não sei como é que vai ser, porque acredita-se que tipo exige sim muita atenção para o lado do Estado e pouca para cá. Mas, do meu uhum. ponto de vista, já melhorou bastante. Comparado a outros governos,
Eu vejo até que o atual governo ele até apoia, ele até Atual incentiva governo estadual, tu quer dizer, o atual. municipal, o quê? Não, o Tá. municipal também. O atual prefeito é parceiro, isso a gente não. Mas política você sabe como é, tudo tem seu entrave. Mas Sim. ele é parceiro, ele tenta auxiliar, ele tenta fazer o que é possível para ele, digamos assim, entendeu? Uhum. Mas nem tudo depende só dele. Então, às vezes, depende de outros órgãos, outros sentidos, que nem sempre estão na mesma linha de raciocínio. Diferentes esferas governamentais não necessariamente trabalham na mesma direção, né? Infelizmente. Isso, entendeu? Mas eu vejo hoje o prefeito parceiro. Hoje eu vejo ele bem parceiro, ele tentando fazer o que ele pode fazer para auxiliar. Ele está nessa luta, por exemplo, industrial também. Uhum. Eu vejo o Estado, inclusive o Estado está tentando apoiar nessa questão do centro de inovação. Ele também está parceiro nesse sentido. Eu vejo muita investimento. Inclusive, tem um projeto agora que é das startups. Se eu não me engano, tem 7 milhões que o Estado está oferecendo para financiar essas startups. Eles estão tendo dificuldade para que as empresas se inscrevam e para que as pessoas, as startups, os projetos, as ideias, participem dos eventos. Teve um evento sexta-feira, se eu não me engano, na sessão comercial sobre startup, que eu acho que não deu 20 pessoas. Então, tipo assim, o Estado, às vezes falta, não sei se é informação para as pessoas, ou é confiança que o Estado vai fazer aquilo ou não. Ele tá com recurso para isso, ele tá tentando propiciar isso para ti. Só que as pessoas, muitas das vezes, não estão chegando até ele. A gente que já está tendo um contato com essa questão do setor de inovação, a gente vê a Sectet tentando ir para esse lado, fazendo investimentos, fazendo eventos, para esse lado da inovação, para ajudar essas nossas empresas a trazer esses novos investimentos, essas novas ideias para fazer a região crescer, mas eu sinto uma certa resistência das próprias pessoas em Sim. chegar até essas informações e até se inscrever nesses eventos. Como que tu enxerga a Amazônia, os negócios na Amazônia daqui a 10, 15 anos? Como é que tu enxerga o futuro para o empreendedor, para o empresário na Amazônia, o futuro a médio prazo, para quem produz, para quem gera riqueza, para quem gera trabalho na Amazônia daqui para frente? Eu sou muito otimista, então eu acredito que é bem promissor. O que falta é a gente trabalhar, a gente correr atrás e as pessoas arregaçarem as mangas. Eu vejo, tipo assim, como tipo, voltando na nossa viagem, que eu vi que a gente está tentando fazer agora, Santa Catarina, por exemplo, fez há 30 anos atrás. Entendeu? Então, por isso que eu vejo que se a gente trabalhar, correr atrás e houver essa união, empresariado, governo estadual, municipal e essas esferas, a gente daqui 30 anos pode estar igual ou melhor do que eles. Então, eu vejo como algo muito promissor. E eu te digo mais: aqui a gente tem uma coisa que de repente as outras regiões não têm: qualidade de vida. Aqui a gente consegue estar numa praia em 20 minutos. Às vezes tem menos que isso. Você vai no Maracanã em 10 minutos. Você consegue ir de ônibus pagando R$ 3 na passagem no Maracanã. Entendeu? E uma praia bonita. Você tem um peixe, você tem uma diversão. Você tem praias lindas aqui. Então você tem qualidade de vida. Onde as pessoas vêm, a gente costuma dizer que onde as pessoas vêm passar férias é onde a gente mora. Então, às vezes, que é uma coisa que, por exemplo, você não tem em São Paulo. São Paulo, você mora no trânsito, você fica horas para chegar no seu trabalho, você briga por uma vaga dentro do metrô. Aqui não. Quando eu saio atrasada, eu moro a 5 minutos do meu trabalho. Entendeu? E quando você mora longe, você mora 15, 20 minutos. É difícil você pegar um trânsito. Então, você tem qualidade de vida. Então, aqui eu vejo como um local muito promissor para crescimento e para que as pessoas consigam trabalhar, ganhar dinheiro e ter qualidade de vida. Bom, eu te agradeço demais, mais uma vez, por tudo. Espero que as pessoas gostem do que a gente está tentando fazer. A ideia é não só conversar sobre a Amazônia, mas trazer inspiração. E com certeza tem inspiração para várias pessoas, vai ser inspiração para várias pessoas, porque isso vai ficar na internet. E daqui a uns 20 anos, quando a gente estiver velhinho, a gente vai estar vendo isso daí, dizendo: olha o que a gente começou e olha onde a gente está. Então, Débora, muito obrigado. Te agradeço muito. Deixa eu só fazer um encerramento, Fernando. Seguinte, o que o empresariado, no meu ponto de vista, os empreendedores deveriam fazer? Sair de dentro da sua caixinha, sair de dentro da sua zona de conforto.
Quando você tem networking, não é só contatos e negócios que você faz, você aprende muito. Então, o associativismo, eu costumo dizer que é uma faculdade. Você não faz só contatos, você aprende muito, você consegue deixar de ver só isso. Então, minha sugestão para quem quer crescer, empreendedor, empresário, inovar, sai de dentro da sua caixinha. Tente fazer networking com pessoas que não são do seu ramo. Sair um pouco daquele seu elo de amigos. A gente, às vezes, vive numa bolha. A gente tem os mesmos amigos há 10, 15, 20 anos, então são sempre as mesmas ideias. A partir do momento que você se permite a conhecer novas pessoas, a conhecer pessoas que têm, às vezes, as mesmas dificuldades, mas são de outros ramos, você consegue aprender muito e você consegue, às vezes, crescer como pessoa, mas como profissional. E não só isso, networking, mas nunca deixar de estudar. Eu tenho 20 anos de mercado, tenho 20 anos de mercado, mas eu nunca não deixo de estudar. Faço vários cursos fora, procuro curso online, curso presencial fora, quase todo mês sim, mês não, estou tentando fazer alguma coisa, porque você tem que estar sempre em constante mudança e qualificação. Não é só inovar dentro da sua empresa, você tem que estar sempre com uma mentalidade aberta às mudanças e aprendendo. E além de tudo, né, como tu falou, tu conversando com pessoas de fora, tu vai ter ideias de fora, né? E as ideias de fora vão te tirar da tua zona de conforto. E, O que te ajuda a como tu crescer. falou, vão te ajudar a arrumar soluções que tu não pensava, né? Uhum, isso mesmo. Antes de eu te deixar aí, tu quer deixar alguma coisa com as redes sociais de vocês? Como é que o pessoal encontra vocês aí em Santarém e Itaituba, né? Tu falou. Isso, arroba Microlins Santarém, arroba Certo? Microlins Itaituba. Agradeço muito, Débora, e brigadão Eu que mais uma vez. agradeço. Tchau, tchau.